Carlos Mota, um milionário paulistano de 47 anos, era conhecido por sua frieza nos negócios e por sua postura autoritária. Ele morava em um luxuoso condomínio no Jardim Paulista, onde o seu apartamento de 300 metros quadrados exalava o perfume da opulência. Os pisos de mármore branco brilhavam sob a luz das chandeliers e os quadros modernos nas paredes contavam a história de uma vida de sucesso construído à base de esforço, mas também, muitas vezes, de sacrifícios que deixavam a ética de lado. Seu carro importado estava sempre na garagem e sua secretária, sempre impecável, sabia que a sua vida não podia ter falhas. Naquela manhã de véspera de Natal, Carlos estava sentado em sua enorme sala de estar. Olhou pela janela e viu as luzes de Natal piscando nos apartamentos vizinhos. Ele sorriu, mas logo isso desapareceu quando a campainha tocou. Era João, o zelador do prédio, um homem negro, de 50 anos, que sempre se apresentou de forma humilde e educada. Ele estava vestido com o uniforme simples de zelador e carregava um saco com ferramentas. "Bom dia, Sr. Mota. Como posso ajudar hoje?" João perguntou com um sorriso gentil. Ele tinha uma voz calma e uma presença serena que contrastava com a frieza de Carlos. "João, você pode vir aqui um minuto?" Carlos disse com um tom impessoal. O zelador entrou e ficou de frente para o seu empregador. Carlos respirou fundo, olhando para ele com um olhar sério. "Eu não posso mais te manter aqui. Vou precisar que você vá embora. Não tem espaço para você aqui, com todo respeito." João ficou surpreso, como se não tivesse entendido direito. "Mas... Sr. Mota, amanhã é Natal, não é? Eu nunca fiz nada errado. Tenho sido honesto. Sempre cumpri meu trabalho. O senhor pode me explicar o que está acontecendo?" Carlos, sem olhar nos olhos de João, simplesmente afirmou: "É uma questão de corte de custos. E, para ser honesto, não acho que o senhor se encaixa mais aqui. Está dispensado." Aquelas palavras ditas com tanta frieza cortaram o coração de João. Ele olhou para o chão, sentindo uma onda de vergonha tomar conta de seu corpo. Ele pensou nas semanas difíceis que o levaram até ali. A dificuldade de sustentar os filhos com o salário modesto, o Natal chegando e a certeza de que não conseguiria comprar presentes ou fazer um banquete digno para sua família. Mas ainda assim, ele tentou manter a compostura. "Sei que pode ser difícil, João, mas é o que tem que ser feito. Peço que saia até o final do dia. O elevador está fechado para reformas e eu não quero problemas." Carlos disse com um tom impessoal, já virando as costas. João não sabia o que dizer. Ele sentiu uma mistura de tristeza, raiva e impotência. Como alguém tão esforçado que já havia trabalhado tanto poderia ser descartado assim, na véspera do Natal? Eu entendo, Sr. Mota. Só, por favor, não me abandone agora. Minha família... Eu só preciso de mais um tempo." Carlos virou-se mais uma vez e, com um sorriso debochado, disse: "Não posso fazer nada por você, João. A vida é assim." João saiu cabisbaixo, com as mãos tremendo e o estômago apertado. Ele ainda não entendia bem o que acontecia, mas algo dentro dele sabia que aquela não seria uma despedida qualquer. Algo estava prestes a acontecer que ele jamais poderia imaginar. Enquanto isso, Carlos voltou à sua poltrona de couro e pegou seu celular. Sem se preocupar com mais nada, ele continuou seu dia como se nada tivesse ocorrido. Ele sabia que em breve tudo estaria resolvido. Mas naquele momento o coração de João se partiu ao perceber que, talvez, ele tivesse sido uma peça descartável na engrenagem do sistema que seu patrão representava. O vento gelado que soprou da janela trouxe uma sensação de solidão indescritível. Ele se sentiu pequeno, invisível, mas a vida tinha outros planos para ele. João caminhou lentamente até o elevador do prédio. Seus passos eram pesados, e a cada movimento seu coração parecia mais apertado. Ele sentia o peso das palavras de Carlos em sua mente, um eco insuportável que o fazia questionar seu próprio valor. A véspera de Natal, um dia que deveria ser cheio de alegria, estava se tornando um pesadelo difícil de digerir. Ele apertou o botão do elevador e entrou, tentando não deixar transparecer sua dor. O dia continuava, mas parecia que o tempo estava mais lento naquele instante. Quando João chegou ao térreo,
viu a faxineira, Dona Maria, que o cumprimentou com um sorriso acolhedor. Ela era uma mulher idosa, simples, mas com um espírito forte que nunca se deixava abater pelas adversidades da vida. Dona Maria sempre teve palavras gentis para João, como se soubesse o que ele passava. Mas naquele momento, ao ver seu olhar cabisbaixo, ela percebeu que algo estava errado. João, o que aconteceu, meu filho? Está com a cara de quem viu o fim do mundo, ela perguntou com sua voz rouca, mas cheia de compaixão. João, com a garganta apertada, não conseguiu segurar as lágrimas. Me mandaram embora. O senhor Mota não me quer mais aqui, Dona Maria. E hoje é véspera de Natal. Dona Maria ficou em silêncio por um momento, com os olhos marejados. Ela sabia como ele se esforçava, como trabalhava sem reclamar, e o que aquilo significava para ele e para sua família. Não faz sentido. Não é justo, meu filho. Ela olhou ao redor, como se quisesse encontrar alguma solução mágica, mas nada surgia. Você tem família, não é? Precisa contar com eles agora. João assentiu. Tenho, Dona Maria, mas não sei como contar para eles. Vai ser um Natal vazio. Não tenho nada. Nenhum presente, nada. Ela colocou a mão sobre seu ombro e falou com firmeza. O presente mais importante é você estar com sua família. Não importa o que falem. Não é sobre o que você tem, mas o que você pode dar de coração. Não perca a esperança, João. A vida ainda vai te surpreender. João deu um fraco sorriso. Não sabia se acreditava em suas palavras, mas o que mais restava senão a esperança. Ele respirou fundo, enxugou as lágrimas e se despediu da amiga. Já era tarde, e ele sabia que tinha que voltar para casa. No caminho de volta, as ruas de São Paulo estavam iluminadas pelas luzes de Natal. Ele olhou para as famílias ao redor, para as crianças com os olhos brilhando de felicidade, e sentiu uma tristeza profunda. Mas, ao mesmo tempo, o amor por seus filhos e pela esposa o impulsionava a seguir em frente. Ele não podia se deixar afundar naquele mar de incertezas. Quando chegou em casa, viu sua esposa, Luciana, preparando a ceia. Ela estava colocando os pratos na mesa com um sorriso no rosto, mas, ao ver João, ela percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Por que está assim? Perguntou ela, preocupada. João olhou para os olhos de Luciana, e antes que pudesse falar, ela já sentiu a resposta no silêncio. Ela correu até ele, segurou suas mãos com firmeza e o puxou para um abraço. Não importa o que tenha acontecido, amor. A gente vai dar um jeito. Vamos estar juntos. Isso é o que importa. Não precisa se preocupar com mais nada, está bem? Vai ser um Natal diferente, mas vai ser nosso. As palavras de Luciana trouxeram um alívio temporário, mas João sabia que as coisas estavam fora de seu controle. Ele queria dar o melhor para sua família, mas naquele momento, o peso da realidade parecia esmagá-lo. No entanto, ao se sentar à mesa, com os filhos ao seu redor, uma pequena chama de esperança reacendeu em seu coração. O Natal ainda estava ali, não pela festa em si, mas pela união que ele compartilhava com as pessoas que mais amava. Enquanto a comida era servida, ele olhou para seus filhos, e algo lhe dizia que o destino tinha mais a oferecer. Enquanto isso, Carlos Mota, no conforto de seu luxuoso apartamento, observava sua árvore de Natal com um copo de vinho na mão. Ele sentia a leveza de quem tinha tudo sob controle, como sempre. No fundo, achava que seu gesto de despedir João era algo necessário. Ele não estava acostumado a questionar suas decisões. Para ele, tudo era uma questão de gestão, de controle. Mas naquela noite, algo aconteceria que ele jamais poderia prever. Algo que faria sua visão sobre a vida mudar completamente. De repente, seu celular vibrou. Ele olhou a tela. Era uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Você está prestes a descobrir quem realmente é. Prepare-se." Carlos franziu a testa e se levantou. Era uma mensagem estranha, mas, como sempre, ele não dava muita atenção a coisas que não lhe interessavam diretamente. Mas, antes de bloquear o número, ele não pôde evitar uma sensação estranha que o fez hesitar. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e o que ele faria a seguir mudaria o rumo de sua história de maneira que ele jamais imaginaria. A mensagem de Carlos Mota continuava a ecoar em sua mente.
Ele não sabia o que aquilo significava, mas sua curiosidade, aliada ao seu ego, o levou a ignorar qualquer sentimento de desconforto. Ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor. Nada jamais o surpreendera tanto quanto aquela simples mensagem anônima. Ele deu de ombros e continuou sua noite, esperando que o feriado passasse rápido, sem mais surpresas. No entanto, a sensação de que algo estava por vir o incomodava. Enquanto isso, João estava em casa com sua família, tentando se distrair do peso que carregava. A noite estava fria e o cheiro da comida ainda pairava no ar. Seus filhos estavam ansiosos, brincando e rindo, tentando fazer com que o pai se esquecesse, nem que por um instante, das dificuldades que enfrentavam. Mas João não conseguia se livrar do pensamento que lhe martelava a mente. Como explicaria para eles que o Natal não seria como o de anos anteriores? Pai, a mamãe disse que vai ter presente para a gente, não vai? Perguntou Lucas, o filho mais novo, com um brilho nos olhos. João olhou para o pequeno rosto de Lucas e engoliu em seco. Não queria desiludir o filho. Ele não queria que seus filhos vissem a dor que ele estava sentindo. Claro, filho. Vai ter sim. Vamos fazer desse Natal um dia especial, não importa o que aconteça. Luciana, sua esposa, que estava observando a cena, percebeu a dificuldade de João em esconder a tristeza. Ela sabia que a situação era difícil, mas também sabia que juntos, sua família poderia superar qualquer obstáculo. Mesmo com a pressão de um Natal sem presentes, ela se recusava a deixar que a desolação tomasse conta da casa. Vamos fazer o nosso Natal ser especial, do jeito que a gente pode. O que importa é o amor que temos uns pelos outros. E isso ninguém tira da gente, disse ela, tentando confortar o marido. João sorriu levemente, mas por dentro ele sentia uma dor intensa. Ele não sabia o que faria nos dias seguintes, mas naquele momento ele se permitiu acreditar que talvez o futuro tivesse algo reservado para ele, algo que ainda não podia ver. Ele ainda queria tentar. Queria ser o pai que seus filhos mereciam, o marido que Luciana merecia. No entanto, a vida estava prestes a jogar uma reviravolta ainda mais cruel em sua direção. O telefone de João tocou. Ele atendeu sem pensar muito. Era uma voz grave e familiar, mas ao mesmo tempo estranha. João, sou eu, o Carlos Mota. Preciso que você venha até aqui, hoje ainda. Tenho algo importante para te dizer, disse a voz do outro lado da linha sem explicações. João ficou surpreso. Carlos Mota? O homem que o havia mandado embora na véspera de Natal? Ele sabia que aquilo não poderia ser bom, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma curiosidade crescente. Por que Carlos o chamaria? Ele hesitou, mas antes que pudesse dar uma resposta, o homem desligou. Com o coração apertado, João contou para Luciana o que havia acontecido. Ela ficou preocupada, mas sabia que ele precisava fazer o que fosse necessário para entender o que estava acontecendo. Vai lá, amor. Não sei o que ele quer, mas confio em você. Vai ser o que tiver que ser. João respirou fundo, pegou sua jaqueta e se dirigiu ao prédio de Carlos. Ele sentia que algo estava prestes a mudar, mas não sabia se seria para melhor ou para pior. Durante o trajeto até o prédio de luxo, a cidade parecia mais distante. As ruas de São Paulo, normalmente agitadas e vibrantes, pareciam estranhamente silenciosas. O vento frio cortava sua face, e ele olhava para as vitrines de lojas que exibiam presentes caros, mas nada disso parecia importar agora. Chegando ao prédio, ele passou pelo porteiro, que o olhou com um ar desconfiado. "O senhor Mota te chamou?" perguntou o porteiro, arqueando uma sobrancelha. "Sim, é uma emergência", João respondeu sem mais explicações. Ele não queria entrar em detalhes. Estava nervoso, ansioso, mas também determinado a entender o que Carlos queria. Quando chegou ao andar de Carlos, a porta se abriu sem que ele precisasse bater. Carlos estava à sua espera, agora vestido de maneira casual, sem a postura de executivo que costumava exibir. Algo nele parecia diferente. "João, entre. Sente-se, por favor", disse Carlos, com um tom que João não reconhecia. Ele entrou desconfiado e sentou-se na cadeira à sua frente. Carlos parecia mais tenso do que o normal. Seus olhos estavam inquietos, e ele parecia hesitar em começar a falar. Eu sei que te mandei embora ontem, e você deve estar com muitas perguntas.
Carlos começou, sua voz mais baixa que o habitual. Mas hoje preciso te contar algo. Algo que mudará tudo entre a gente. João, sem entender nada, se inclinou para a frente, esperando pela explicação. Mas Carlos hesitou ainda mais, como se estivesse lutando contra algo interno. Ele respirou fundo e então falou, com uma voz mais firme, mas cheia de conflito. João, o que vou te dizer agora é algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E eu não sei como você vai reagir, mas no fundo, talvez isso seja o que você precisa ouvir para entender tudo o que aconteceu. João sentiu o suor frio na testa. Ele não sabia o que esperar, mas estava começando a entender que aquela noite não seria apenas uma conversa. Algo muito maior estava prestes a ser revelado. Carlos se levantou e foi até uma mesa, onde pegou um envelope grande. Ele colocou na mesa diante de João e com a voz trêmula disse: "Este é o motivo pelo qual eu precisei te mandar embora." João olhou para o envelope, intrigado. O que aquilo significava? Antes que pudesse abrir, Carlos olhou nos olhos de João e, com um tom sério, disse: "Você precisa saber a verdade sobre quem você é, e eu tenho tudo aqui para te mostrar. A verdade que ninguém sabe." João ficou paralisado diante do envelope que Carlos colocou na mesa. Sua mente estava girando, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Ele olhou para Carlos, os olhos cheios de dúvida e desconfiança, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente o impulsionava a querer descobrir o que estava por trás de tudo aquilo. Algo em Carlos havia mudado, algo estava muito diferente. O homem que sempre o tratara com indiferença agora parecia inquieto, nervoso, como se estivesse carregando um peso enorme. "Carlos, o que é isso? O que você quer me dizer?" João perguntou, a voz tensa, mas também cheia de expectativa. Ele sentia que aquilo poderia mudar tudo. Sua vida, suas relações, tudo o que ele sabia até agora. Carlos, com as mãos tremendo ligeiramente, empurrou o envelope mais para perto de João, como se estivesse prestes a se entregar a algo que não poderia mais esconder. "João, você precisa entender que tudo o que aconteceu até agora foi parte de um jogo muito maior. E a sua vida, a sua história, está mais conectada a mim do que você imagina." João franziu a testa, o desconforto subindo pelo seu corpo como uma onda. "Eu não estou entendendo. O que você está tentando me dizer? Eu sou só um zelador, Carlos. Eu não sou parte de nenhum jogo." Carlos olhou para ele com um sorriso estranho, quase doloroso. Ele se afastou um pouco, como se estivesse lutando contra suas próprias emoções. "Você tem razão, João. Você não sabia. Mas talvez seja a hora de você saber. Vou ser direto. A verdade é que você tem um vínculo comigo. Um vínculo de sangue. Você é meu irmão." João ficou imóvel. Ele não conseguia processar o que acabara de ouvir. "O quê? Isso não faz sentido. Como você pode dizer isso?" "Não. Isso não é possível." Carlos se aproximou, agora com mais seriedade, e explicou: "Eu sei que você não vai acreditar, mas tudo o que você precisa saber está aqui. O que aconteceu com você, com sua família, tudo isso, foi uma consequência de algo que nosso pai fez, muito antes de nós dois nascermos." João sentiu suas mãos ficarem suadas. Ele olhou para o envelope como se fosse um objeto mágico que carregava a chave para todo aquele mistério. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos, e ele se sentia perdido. Seu coração batia acelerado, e as palavras de Carlos, com a revelação de que eram irmãos, ainda ecoavam em sua mente. "Eu não posso acreditar nisso, Carlos. Eu não sabia de nada disso. Por que você nunca me contou? Por que me mandou embora agora?" Carlos respirou fundo e se sentou, como se fosse difícil carregar aquele peso. Ele então falou, com uma voz que, pela primeira vez, soou frágil: "Eu não sabia como contar. Eu estava com medo. Medo do que poderia acontecer. Medo do que você poderia fazer com essa informação. Mas a verdade é que nossa vida, de algum jeito, foi manipulada por um segredo que vem do passado." Ele pegou o envelope novamente e, com cuidado, retirou um pedaço de papel amarelado. Carlos o colocou na mesa diante de João e disse: "Este é o testamento do nosso pai. Ele morreu há muitos anos,
Mas você e eu, João, nunca soubemos a verdade. O que está aqui é a prova de que ele foi meu pai, e o seu também. João, com as mãos trêmulas, pegou o documento e o observou. Era uma antiga certidão de nascimento, com o nome de Carlos e de um homem que João nunca soubera que existia. Mas o que o fez quase desmaiar foi o que estava impresso ali. O nome de sua mãe estava lá, e ao lado dela, o nome de um homem que João reconhecia. Seu coração gelou. Isso é impossível. Nossa mãe nunca me falou sobre isso. Nunca me disse nada sobre ele. João exclamou, a incredulidade tomando conta de seu corpo. Carlos, como você sabe disso? Carlos abaixou a cabeça, como se tivesse se preparado para esse momento há muito tempo. Eu soube porque, quando você estava para nascer, nossa mãe foi forçada a tomar uma decisão. Ela me contou em seu leito de morte. E ela me pediu para nunca falar a você sobre isso, porque ela sabia que poderia destruir a sua vida. Eu, que fui criado em um mundo de mentiras, não conseguia entender. Mas agora tudo faz sentido. A revelação o atingiu com força. João não sabia o que sentir. A dor de toda uma vida de segredos, as mentiras que moldaram sua existência, estavam agora desmoronando diante dele. Mas, Carlos, por que agora? Por que me demitir na véspera de Natal? Você não poderia simplesmente ter falado sobre isso antes? Não poderia ser honesto comigo? Carlos olhou para ele com uma expressão carregada de culpa. Eu cometi um erro. Achava que esconder a verdade era a melhor maneira de proteger todos. Mas agora, vendo como as coisas estão, vendo você aqui, eu sei que fiz a coisa errada. A sua vida, João, sempre esteve entrelaçada com a minha. E o que fiz com você foi cruel, egoísta. João ficou em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Ele sentia o peso das palavras de Carlos, mas o que mais lhe doía era o fato de que, em algum momento, ele acreditara que jamais saberia a verdade. Ele olhou para o envelope, para a certidão de nascimento, e se perguntou como isso mudaria sua vida. Seus filhos, sua esposa, tudo que ele construíra parecia desmoronar, como um castelo de cartas. Mas o mais difícil de aceitar era que Carlos, o homem que sempre o tratara como um simples subordinado, agora estava diante dele, oferecendo algo que João não sabia se conseguiria aceitar. Família? Irmão? Como ele poderia aceitar isso quando sua própria vida parecia ter sido uma mentira desde o começo? Os olhos de Carlos estavam cheios de arrependimento, e ele falou com uma sinceridade dolorosa. Eu sei que você deve estar com raiva de mim, João. Eu entendo. Mas tudo o que eu quero agora é corrigir meu erro. Quero que você saiba a verdade. Quero que você entenda que minha atitude foi uma forma de tentar controlar algo que já estava fora do meu alcance. Mas eu vou te ajudar. Eu juro que vou te ajudar a reconstruir tudo o que você perdeu. João olhou para ele com uma mistura de raiva, confusão e uma pontinha de esperança. A revelação era como uma ferida aberta em seu coração, mas ele sabia que, de algum jeito, isso mudaria tudo. Ele ainda não sabia como lidar com tudo aquilo, mas uma coisa era certa. A vida de ambos nunca mais seria a mesma. A revelação de Carlos deixou João atordoado, mas ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que estava sendo dito. A verdade estava diante dele, nua e crua, e ele precisava encará-la de frente, mesmo que isso significasse confrontar um passado que jamais imaginara. Por um instante, tudo parecia nebuloso demais para processar. O que ele deveria fazer agora? Aceitar ou rejeitar? O que isso significava para sua família? E o Natal? O que ele diria para os filhos que já esperavam algo tão diferente? Carlos, percebendo o turbilhão interno de João, tentou mais uma vez se aproximar. Eu sei que é muito para absorver, João. Eu só queria que você soubesse que não fiz isso por mal. Eu estava perdido, cheio de medo, e tomava decisões erradas o tempo inteiro. Só agora, com o peso dessa verdade sobre mim, percebi o que realmente importava. Você é meu irmão, e eu não posso mais viver com essa culpa. João respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua mente estava em frangalhos, mas algo dentro dele, algo mais profundo,
Sabia que talvez fosse o momento de dar uma chance àquela história. Não a história de Carlos, mas a sua própria história. A história da sua vida que até então sempre parecia ter sido escrita para ele sem que ele soubesse. Você diz isso agora, Carlos. E o que quer de mim? Quer que eu me faça de vítima, que aceite tudo como uma desculpa? Você não fez nada por mim até agora. E agora que a verdade vem à tona, espera o quê de mim? João falou, a raiva começando a tomar conta, mas também a sensação de uma perda irreparável que ele não sabia como enfrentar. Carlos, com o rosto marcado pelo arrependimento, abaixou a cabeça. Eu não quero que você me perdoe agora. Eu sei que o que fiz não tem justificativa. Só me deixe tentar. Me deixe ajudar você e sua família. Essa é a única coisa que eu posso fazer por você, agora. Dar a você o que você perdeu, talvez até restaurar sua dignidade. João fechou os olhos por um momento, como se tentasse escapar daquele momento tenso. Ele pensou em Luciana, nos filhos, na luta que ele enfrentara todos os dias para ser o homem que era, o pai e marido que sua família merecia. Tudo parecia mais difícil agora, como se sua vida inteira tivesse sido construída sobre uma base frágil, cheia de lacunas que ele nunca soubera que existiam. Eu preciso de tempo, Carlos. Tempo para entender tudo isso. Não posso tomar nenhuma decisão agora. Não posso simplesmente aceitar assim, como se tudo o que vivi fosse em vão. Me deixe pensar. Carlos assentiu com a cabeça, com a expressão carregada de tristeza, mas também de compreensão. Ele sabia que João precisava de tempo, e dar-lhe esse tempo era a única forma de respeito que ele poderia oferecer. Eu entendo, irmão. Eu vou estar aqui, esperando quando você estiver pronto. Mas lembre-se, você não está sozinho nisso. Você tem a mim agora, e eu prometo que, de alguma forma, vou tentar compensar tudo. João se levantou sentindo que suas pernas estavam bambas, como se estivesse atravessando um campo minado de emoções. Ele pegou o envelope com as provas, guardando-o cuidadosamente na sua bolsa. Eu vou embora. Não sei o que vou fazer com tudo isso, mas eu preciso sair agora. Obrigado, Carlos, por finalmente me dizer a verdade. Mas, por favor, não espere que eu vá te perdoar logo. Isso vai levar tempo. Carlos o observou sair, sem dizer mais nada. Ele sabia que havia dado o primeiro passo, mas agora dependia de João. Ele se afastou, sentado novamente em sua poltrona, com os olhos perdidos no vazio. Sabia que sua jornada de redenção seria longa e talvez nunca conseguisse apagar o mal que fizera. João, por outro lado, estava em um turbilhão de emoções. Ele não sabia o que seria de sua vida depois daquela noite, mas uma coisa era certa. A verdade havia sido revelada, e agora ele teria que construir um novo caminho. Não sabia como faria isso, mas, ao menos, agora ele tinha a chance de reescrever a história da sua vida, de recomeçar. De volta à sua casa, ele não soube o que dizer para Luciana. Ela o olhou com preocupação ao vê-lo entrar, e antes que pudesse falar qualquer coisa, ele a abraçou. Não sabia como contar tudo o que tinha acontecido, mas sentia que precisava se agarrar à sua família agora mais do que nunca. Luciana, eu não sei o que dizer. Acho que eu tenho um irmão. Um irmão que não sabia que existia até agora, disse João, a voz embargada. Luciana o olhou, surpresa, mas não perguntou mais nada. Ela apenas o abraçou de volta, sem saber o que fazer com aquela nova realidade. Mas naquele momento, a única coisa que importava era que estavam juntos, unidos, em meio ao caos da descoberta. Eu não sei o que isso significa para a gente, João, mas não importa. O que importa é que nós estamos juntos. E isso pelo menos eu posso controlar, ela disse, com uma suavidade que aliviou um pouco o peso em seu coração. Nos dias que se seguiram, João refletiu profundamente sobre tudo o que acontecera. Ele se sentia dividido, mas também começava a perceber algo novo dentro de si. Ele tinha uma chance de recomeçar. Talvez fosse tarde demais para apagar o que Carlos fizera, mas ele agora possuía algo que antes não tinha, a verdade. E por mais dolorosa que fosse, ela lhe dava forças para encarar o futuro, qualquer que fosse. Na véspera de Ano Novo, João e Luciana estavam sentados à mesa com seus filhos. Não havia presentes caros, nem grandes celebrações, mas havia algo muito mais valioso:
a união. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, por aquele momento, ele podia olhar para seus filhos e saber que, enquanto estivesse ao lado deles, tudo ficaria bem. Eles tinham o que realmente importava: o amor. Feliz Ano Novo, meus filhos! Não importa o que aconteça, sempre vamos estar juntos, disse João, abraçando sua família. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu, com a sensação de que, finalmente, poderia ter um novo começo.